Fala pessoal, hoje a aula é sobre direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, aquele rol dos direitos fundamentais do artigo 5º que sempre aparece em certames, em concursos públicos policiais, tá? Pessoal, infelizmente aqui a matéria é meio maçante, é meio letra de lei, aquela decoreba, a banca troca depende por independe, e esse tipo de coisa que infelizmente é o filtro que eles fazem. Não briguem com a banca agora, saibam jogar o jogo. E aqui no PIC a gente te leva até a aprovação e isso vai ser esmiuçado para vocês também. Então a gente vai dar uma parte teórica rápida e vamos já para o que é maçante, vamos tirar isso da frente. Fechou, pessoal? Aqui a gente tem um slide, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente tem um slide do PIC à prova, dos direitos e deveres individuais e coletivos, só para vocês entenderem, né? Direitos e deveres por quê? Direito é aquilo que você pode pleitear, que está declarado lá como algo seu, e deveres é porque esse direito tem que ser respeitado. Então, se você tem a liberdade de expressão, isso deve ser respeitado pelos outros. Os outros têm o dever de respeitar. Tá? Individual, porque tanto parte da pessoa quanto do coletivo. Por exemplo, você tem o direito de se expressar e a sociedade tem o dever de respeitar essa sua liberdade de expressão. Beleza? Isso tudo integra, engloba os direitos fundamentais lá do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos pegar o slide aqui, pessoal, e vamos começar já. Deixa eu pegar minha canetinha. Essa aqui é o artigo 5º, é o caput, né? É a cabeça do enunciado, é onde tudo começa do rol da Constituição desses direitos fundamentais. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Aqui já tem julgado, já é fixado que isso também engloba o turista, tá? A redação aqui da Constituição foi um pouco infeliz, porque não é só aquele que reside, que tem um visto de permanência, senão que aquele que está aqui turistando, está de passagem, 3, 4 dias, uma semana, claro, ele não tem a sua liberdade tolhida, ele continua com seus direitos garantizados, certo? Então ele tem o direito, por exemplo, à sua integridade física e moral. Então não é só aquele estrangeiro residente, senão que também é aquele turista que aqui está de passagem, tá? Eles têm direito, então, a uma inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes, né? Aqui vem aquele rol cheio de inciso do artigo 5º da Constituição. Pessoal, aqui vem a primeira decoreba, né? Infelizmente, que é a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. As bancas vêm e trocam esses direitos por outros e dá a alternativa como errada. Cuidado com isso. Aqui vem um mnemônico, lembre do VALISP. VALISP, que é vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. VALISP. Pessoal, isso é uma técnica mnemônica, o senhor pode fazer aí o que você quiser, vocês podem fazer o que for mais legal, né? Mas aqui a gente usa um norte, já usei, tive que usar, infelizmente. Se você gosta mais de uma parte mais teórica, sem esse tipo de mnemônico, essa coisa de decoreba, legal também. Aqui a gente também vai trazer essa parte, mas de vez em quando tiver a oportunidade de colocar alguma coisa mais de sigla nesse sentido, para melhorar para vocês acertarem lá na prova, isso vai ser colocado também, tá bom? Então lembre aí do VALISP, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vamos seguindo. Pessoal, aqui a gente pincelou alguns incisos da Constituição, tá? Deixa eu explicar para vocês. O vademecum de vocês têm que reler e ler esse artigo umas 38 vezes. O vademecum de vocês, ó, não pode estar com a folha assim bonitinha. Ele já tem que estar todo amassado de tanto que vocês já não aguentam mais ler e reler. Se o seu vademecum já está amassado assim, os senhores e as senhoras estão no caminho certo, tá bom? Então, além de passar 38 vezes no artigo 5º, aqui nós pincelamos aquilo que mais é cobrado em prova, tá? O que está realçado é o que geralmente a banca tende a mudar. E o que está entre colchetes amarelos são comentários desse professor aqui para vocês. Vamos seguindo, pessoal. Ó, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ah, inciso meio estranho, uma redação estranha. Pessoal, letra da lei, decoreba, na prova é isso, é vedado o anonimato. Nenhum direito é absoluto, pessoal. Aqui tem-se uma regra, e a regra é que a manifestação do pensamento é livre, mas há que se dizer quem está manifestando. O STF já usou esse inciso
para dizer, lá no processo penal, a gente aprende que não pode instaurar um inquérito policial unicamente através de uma denúncia anônima. Justamente porque é vedado o anonimato. Você não pode, através de uma denúncia anônima, fazer recair toda uma persecução penal contra alguém. É com base nesse direito fundamental aqui, que veda o anonimato, que também se veda a instauração do inquérito policial unicamente pela denúncia anônima. É necessário fazer, portanto, uma verificação preliminar dessa informação para que daí se instaure o inquérito. É com base nesse inciso que vocês aprenderão lá em processo penal, tá bom? Então lembre-se para a prova, vedado o anonimato, fechou? Próximo inciso, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Aqui causa uma estranheza, né, pessoal, para algumas pessoas, porque o nosso Estado é um Estado laico. Formalmente, o Brasil não adota alguma religião como sua, como a católica, a evangélica, não somos. Somos um Estado laico, que significa que se respeita todas e quaisquer religiões, tá? Mas isso não obsta, isso não impede que em entidades civis e militares de internação coletiva haja uma assistência religiosa. Pessoal, o grande exemplo aqui é o presídio. É possível que lá no presídio se dirija algum padre, pastor ou alguém que se faça necessário para pregar aquela palavra aos seus fiéis, tá? Para depositar, portanto, a palavra de uma religião. Isso é assegurado, não há problema, até mesmo para garantizar uma ressocialização daquele indivíduo preso. Vamos lá para o próximo, inciso 8. Relembrando, pessoal, não está na ordem da Constituição Federal. Aqui nós pincelamos aquilo que é mais importante, que mais cai em concurso público, tá? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pessoal, o grande exemplo aqui é a prestação de serviço militar. Se por convicções políticas ou filosóficas você, por exemplo, não pode prestar ao exército ou não pega em armas, tem até um filme sobre isso, você pode se eximir, portanto, dessa obrigação. Mas o Estado vai te dar uma obrigação alternativa, tá? Pelo tão só fato de você alegar essa escusa de consciência, que assim se fala, para não prestar determinada obrigação, isso não te priva de direito. Vamos lá para o slide, ó. Ninguém será privado. Então não haverá privação por motivo de crença, religião, convicção. Salvo se você a invoca para se eximir de uma obrigação legal e se recusa a cumprir a prestação alternativa. Então você se recusa a prestar o exército, em lei existe uma prestação alternativa para você e você também se recusa a cumprir a opção alternativa que encaixa na sua convicção. Nessa hipótese em que há essa conglobância, essa junção de coisa, é que você aí sim poderá ser privado de direitos. Então ninguém será privado por essa escusa de consciência filosófica, política, religiosa, salvo se você invoca para se eximir de obrigação legal e também se recusa a cumprir a prestação alternativa que lhe é dada frente a isso. Fechou? Próximo inciso. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, pessoal, se você quiser pegar lá o seu celular, né, ir lá na rede social e falar o que acha que tem que ser falado, expressar sua arte, sua fotografia, não há problema nenhum, não é necessário uma licença e não se pode censurar, tá? Relembro que nenhum direito é absoluto, mas aqui tem-se uma regra geral, portanto, que independe de censura e licença. A banca vai dizer que depende ou palavras sinônimas, tá? Então, independentemente de censura ou licença. Vamos lá, inciso 11. Esse aqui, pessoal, para você que é policial ou que quer ser da polícia, esse aqui vai te dar trabalho. Hoje é um tema que está muito em voga, está dando problema no STJ, dá problema em julgado no dia a dia. Se você é policial, você já sabe o problema que isso aqui dá, então vamos lá esmiuçar o que cai na prova. A casa é asilo inviolável do indivíduo, beleza. Ninguém nela podendo penetrar, beleza, sem o consentimento do morador. Salvo flagrante, desastre, socorro ou durante o dia por determinação judicial. O que quer dizer isso, pessoal? Que nessas hipóteses aqui, flagrante, desastre e socorro, é possível que se faça tanto durante o dia quanto durante a noite. E, por determinação judicial, como na hipótese de mandado de busca e apreensão, isso só pode ser cumprido durante o dia.
Então vamos lá, a casa é asilo inviolável, mas durante o dia ou de noite, se houver flagrante, desastre ou socorro, pode entrar. E se for durante o dia e tiver determinação judicial, pode entrar também. Por óbvio, se tiver consentimento do morador, pode entrar, né? Se seu amigo deixa você entrar de noite lá, sem problema algum, tá bom? Pessoal, como o Pique aqui quer te levar até a posse, a gente fez essa tabela muito bacana, bem caseira, bem para entender e não para encher linguiça, para que vocês também possam levar para a prova isso. Até ali no dia da fila, na hora de entrar na sala de prova, nervoso, já dá aquela relida. Veja bem, durante o dia e durante a noite. Veja que essas hipóteses são iguais, tanto do dia quanto de noite pode ocorrer. Pode entrar no domicílio, pode violar no domicílio. No caso de determinação judicial, como a busca e apreensão, só poderá ser feita durante o dia. Pode ver que está aí da mesma cor, inclusive. Tá? Aqui fiz uma ressalva, pessoal. O consentimento do morador também pode, tanto durante o dia quanto de noite. Obviamente, se o morador deixou você entrar, então tudo bem, não fala-se nem inviolabilidade, né? Ele deixou, tá bom. Mas saiba que o STJ, os tribunais superiores, têm entendido que esse consentimento tem que ser provado pelo Estado através de áudio, vídeo, escrito, áudio, vídeo, enfim. Cabe ao Estado provar que o cara autorizou a sua entrada, tá bom? A depender ali do contexto em concreto. Então vamos lá. Flagrante, desastre e socorro, tanto de dia como de noite. Determinação judicial, só de dia. Consentimento do morador, tanto de dia quanto de noite, lembrando que em algumas hipóteses é ônus do Estado. O Estado é que tem que provar que o morador consentiu. Levem essa tabela no coração de vocês, fechou? Pessoal, aqui fica mais para as carreiras. Geralmente essa profundidade da matéria cai mais em carreiras como de delegado de polícia. Mas isso é importante até mesmo para atividade policial. Levem aí para os seus amigos. Isso tem dado problema, então eu trouxe rapidamente, né? O que é dia e o que é noite? Das 5 às 9, das 5 da manhã às 9 da noite, era um critério legal utilizado pela lei de abuso de autoridade. Porque o cumprimento de mandado fora desse horário, ou seja, para depois da 21 ou antes das 5, era tido como crime de abuso de autoridade, tá? O STJ, agora em 2024, ele entendeu que, na verdade, isso não é um critério sobre dia e sobre noite. É apenas um critério de tipificação penal. Pessoal, não vou descer a profundeza, mas o STJ disse que das 5 às 9 não quer dizer dia e noite, que a lei quis dizer outra coisa. Fechou? A lei de abuso de autoridade. A segunda doutrina vai dizer que se usa um critério físico-astronômico. Então, se há presença de luz solar, já pode entrar. Se ainda está de noite, olhando, ainda está escuro, então não pode entrar. Uma terceira doutrina vai dizer que é das 6 às 18, para ter um critério cronológico fixo. Então, das 6 às 18 pode entrar independentemente se já está claro ou não. E há uma outra corrente conglobando, né, misturando, juntando a luz solar, o critério físico-astronômico, com o critério cronológico, o que for mais benéfico ao réu, o horário ou a luz do sol, aquilo que acontecer depois, tá? Sempre em benefício do réu. Pessoal, aqui é mais aprofundado, talvez em um prova oral, por exemplo, em São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem prova oral para escrivão e investigador, isso pode ocorrer nessas carreiras policiais também, de uma pergunta dessa numa prova oral para tentar derrubar, tá? Então, fica aqui por excesso de zelo, mas geralmente, como disse, é letra da lei, tá bom? Vamos seguindo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Pessoal, a banca coloca aqui, ó, no primeiro caso, tá errado, é no último caso. Ela está falando sobre as comunicações telefônicas. Então, é inviolável o sigilo da tudo isso, salvo das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses em que a forma que a lei estabelecer, que é a Lei 9296 de 96, que é uma lei penal especial sobre interceptação telefônica, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, tá bom? Então é no último caso, está se referindo à comunicação telefônica, a famosa interceptação telefônica, tá bom? Próximo inciso. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Sempre é resguardado o sigilo da fonte? Não, não é sempre resguardado. É quando for necessário ao exercício profissional. Cuidado com esse tipo de pegadinha de banca. Fechou? Aluno do PIC não vai cair.
Vamos lá, pessoal, outro inciso. Eu sei que é maçante, esse PowerPoint, vários incisos e tudo, mas é a forma que a gente tem para destrinchar e trazer vocês aqui para prestar atenção naquilo que a banca acaba fazendo alguma sacanagem e que vocês já vão estar espertos nisso, para finalmente ter um nome no tão sonhado diário oficial. Vamos conosco, pessoal, vai dar certo. Vamos lá, falta pouco. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Pessoal, é sempre livre a locomoção? Não, em tempo de paz. A banca fica tirando isso daqui da frase, tá errado. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Em tempo de paz. Fechou? Próximo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Pessoal, prévio aviso é diferente de autorização. Veja, independe de autorização, aqui não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso. Pessoal, autorização é aquilo que você pede e demora, o Estado tem que responder e dizer, olha, está autorizada a manifestação. Isso não é necessário. O que basta, através da Constituição Federal, é o mero prévio aviso, que independe de formalidade. Pode ser, por exemplo, um e-mail à comissão da prefeitura nesse sentido, dizendo, olha, no horário tal, sem armas, nos reuniremos para tratar do assunto tal. Então, é um prévio aviso que basta também uma informalidade, não é nem necessário um aviso formal, um documento formal nesse sentido. Tem julgados, inclusive, nesse sentido. Então, voltamos lá para o slide. Preste atenção. Independe de autorização, não precisa de autorização, mas precisa de aviso prévio. São coisas distintas. Aqui a banca quer te derrubar e não vai conseguir. Seguimos, pessoal. Vamos lá. 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, para fins lícitos pode, vedando-se aquela de caráter paramilitar, que seria um corpo associativo armado que faria função militar, né, paralelo ao Estado. Isso não é possível. Então, plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Vamos ao próximo. A criação de associação e na forma da lei de cooperativas independe de autorização. Mais uma vez, pessoal, igual aqui no slide passado, que independe de autorização, aqui também independe de autorização, não precisa. Vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ora, você se associa, isso independe de uma prévia autorização, se associa porque quer, e veda-se uma interferência estatal, uma ingerência do Estado na sua liberdade de associar. Tá? 19. As associações só poderão, cuidado, né, só poderão, essas alternativas mais peremptórias que às vezes dá medo de assinalar, cuidado, só poderão. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, pessoal. A banca vem e coloca decisão administrativa, isso aqui está errado, tá? Exigindo-se, no primeiro caso, aí a banca coloca aqui no último caso, tá errado, é no primeiro caso o trânsito em julgado. Qual é o primeiro caso, pessoal? É a dissolução. Então aqui, ó, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, primeiro caso, ou ter atividade suspensa, segundo caso, por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, na dissolução, o trânsito em julgado daquela sentença que dissolveu a associação, portanto. Tá? Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Pessoal, é liberdade. Se associa porque quis e porque quer, tá bom? E por fim, 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, pessoal, você se associa e você dá uma autorização expressa através de um documento que essa entidade pode te representar tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial. O que a banca faz? Ela retira aqui o quando expressamente autorizado, então, e coloca algo como independentemente de autorização. Isso está errado. As entidades associativas, independentemente de autorização, está errado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, é que tem a legitimidade, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Às vezes a banca coloca apenas no âmbito judicial ou apenas no âmbito extrajudicial e não é. Então necessita, vão aqui para mim, necessita
autorização expressa, autorização, para representar no âmbito judicial ou extrajudicial. Autorização judicial ou extrajudicial. Pessoal, vamos fazer um break aqui, tomar um café, né, uma pausa, e a gente já volta com outro bloco dessa matéria.